Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra um santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão nasceu na cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. É aqui no Vale do Paraíba, fica bem perto da Canção Nova, mais ou menos assim uns 40 minutos a Canção Nova está na cidade de Cachoeira Paulista. Então, ele nasceu em Guaratinguetá em 1739. Era sempre atento à caridade, à boa palavra para quem o procurava. Acolhia com amor os pobres e os doentes. Sempre esteve do lado da vida, da grandeza, do amor e da humildade. Nele foi extraordinário o amor, sempre pronto para servir. Morreu em 1822 e foi canonizado pelo Papa Bento XVI em São Paulo no ano de 2007. Seguindo seu exemplo, sejamos também servidores uns dos outros e do amor. Que a vida de Santo Antônio de Santana Galvão possa nos levar a essa santidade que é tão necessária para nós entrarmos no céu. Que sejamos agradáveis a Deus. E no Evangelho de hoje, que está em Lucas 12, do versículo 54 até o 59, nós vemos Jesus fazendo uma advertência para nós. Naquele tempo ele falou ali para os fariseus, para as multidões que o acompanhavam. Mas a palavra de Deus é sempre atualizada. Então agora ele fala para nós, nessa advertência, como é que nós conseguimos entender as questões temporais. Como é que nós conseguimos entender quando vai chover? Nós entendemos quando vai fazer um sol quente. Nós fazemos esse tipo de leitura. E como é que nós não entendemos os tempos que nós estamos vivendo? Meus irmãos, é preciso entender uma coisa. Logo após a ressurreição de Jesus ele ainda ficou uns 40 dias com os apóstolos, ensinando, mostrando para os apóstolos o que eles deveriam fazer. Foi aí que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, e assim por diante. Isso aqui está no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. Porém, no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, ele vai dizer: fazei discípulos meus, batizando
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, nesse tempo, Jesus, então, ele sobe, ele vai para o céu, e aí vocês podem depois ver no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, e ali vai dizer que uma nuvem o cobriu, ou seja, ele entrou no céu, ele foi para a eternidade. E o anjo fala para os apóstolos que estavam admirados vendo Jesus subir e entrar no céu. Aí o anjo falou: por que procurais? Por que vocês estão aí olhando para cima? Aquele que vocês viram subir para o céu e entrar no céu, ele voltará. Então, Jesus vai voltar a qualquer momento. E nós não sabemos de maneira nenhuma qual é o momento do seu retorno. E aí Jesus foi contando diversas parábolas, falando, por exemplo, se o dono da casa soubesse o dia em que o ladrão fosse roubar a casa dele, ele jamais iria permitir que o ladrão roubasse. Mas o ladrão, ele chega de surpresa, ele chega de repente. Ele entra na casa, leva tudo, assalta, e ainda tem aqueles que, pelo amor de Deus, ainda até acaba matando as pessoas. Mas o ladrão chega de repente. Para dizer o quê? Ele vai chegar a qualquer momento. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem a semana, nem o mês e nem o ano. Se tem alguém falando aí, Jesus vai voltar no ano de 2030, é mentira. Mas pode ser também que ele venha em 2030. Porque ele não disse o dia e nem a hora. Então, por causa disso, nós católicos precisamos estar vigilantes. Só que Jesus falou também que quando estivesse próximo o tempo do seu retorno, iriam acontecer fatos extraordinários no céu. Ele falou das guerras, ele falou da apostasia, ele falou das perseguições, ele falou de sinais que poderiam indicar o seu retorno. Mas ele também não disse que é porque está acontecendo guerra, estaria acontecendo sinais nos céus, que agora é que vai acontecer. Mas isso é um sinal do seu retorno. Mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso, ele nos convida à vigilância. Por isso que no evangelho de hoje, ele está dizendo o seguinte: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, não é assim? Nós sabemos, vem a luz, está vindo a nuvem aí, está se formando no céu, olha, vai chover. É interessante, aqui nessa região do Vale do Paraíba, eu acredito que aconteça todos em outros lugares ou no Brasil, é o mês de outubro. No mês de outubro, costuma as cigarras a aparecerem. Então, quando as cigarras começam e ficam com aquele zumbido dela, aquele canto, aí vai do jeito que cada um achar melhor dizer, significa que nós já estamos chegando ao final do ano. Você vê que elas ficam esse mês de outubro praticamente aí, ó, com esse zumbido delas, até ali até o final de outubro, quando entra ali dia 1º, dia 2 de novembro, elas já começam a desaparecer. Isso é todo ano, todo ano. Então, quando eu vejo as cigarras assim, eu digo, já estamos chegando ao final do ano. Já estamos chegando a novembro. Daqui a um tempo, chega aí o dia dos mortos, dia 2 de novembro. Aí é um passo, já entra o advento, depois o Natal, final do ano. É assim. Nós já sabemos. Isso é um dado muito assim característico. De agora em diante já vai começar a aparecer as mangas ali, final de novembro, início de dezembro,
as mangas começam a surgir. Aqui tem muitas mangueiras. Pelo menos eu, quando eu vejo esses sinais, eu digo, está chegando o final do ano. Então Jesus está dizendo assim, se nós conseguimos interpretar que está chegando o final do ano, então por que nós não interpretamos também que está chegando o tempo de nosso Senhor retornar? Mas aqui, meus irmãos, não estou dizendo para vocês que vai ser amanhã, que vai ser nesse final de ano, porque nós não sabemos. Mas é um alerta. E esse alerta é para nós dizermos assim, eu preciso vigiar, eu preciso rever minha vida, eu preciso ver como é que eu estou, o que é que eu preciso melhorar, ou se tem alguma coisa na minha vida que eu preciso resolver, porque quando Jesus chegar, ele não pode chegar e me encontrar numa vida de pecado, numa vida errada. Aqui ele termina o evangelho de hoje falando dessa questão. Olha, quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Então, nós estamos a caminho, meus irmãos, do dia do julgamento universal ou do julgamento particular que vai acontecer com cada um de nós com a nossa morte. Então, se nós estamos assim, caminhando, não sabemos o dia e nem a hora, Jesus está dizendo, resolve o problema agora. Se você está precisando ir ao encontro de uma pessoa para resolver alguma questão relacionada ao perdão, vá em busca dessa pessoa. Se você está vivendo uma situação irregular no seu casamento, vai logo resolver essa situação irregular. Se você tem alguma coisa, algum pecado que você precisa se confessar, se confesse logo. Antes que nós sejamos pegos de surpresa. Você está entendendo? É que nós colocamos na cabeça que nós vamos durar ainda muitos anos, né? O jovem fica dizendo assim, ainda tenho muitos anos de vida. Não, quem disse para você que você tem muitos anos de vida? Ô abençoado de Deus, você não sabe que tem jovens morrendo? E tem aqueles que estão já mais para lá do que para cá, já está assim com uma idade bem avançada, e que está dizendo, não, ainda vou durar muito, ainda vou durar muito. Quem disse que você vai durar muito? Olhe os sinais dos tempos que nós estamos vivendo. Olha como o mundo está. Será que dá, meus irmãos, para nós continuarmos a viver uma vida de brincadeira? Não dá. Olha, você que é pai e mãe, que tem os seus filhos que não foram batizados, leva os seus filhos para o batismo. Não entra nessa história aí dos protestantes e fica dizendo que é melhor deixar a pessoa crescer para depois que ela estiver crescida, aí ela vai resolver a vida dela. Mas quem disse que ela vai crescer? É por isso que a Igreja Católica já batiza logo. Porque quem não for batizado não se salvará. Ou seja, aquele que teve a oportunidade, que sabe o que é o batismo, e fica deixando para se batizar depois, ou deixar os seus filhos batizar depois, você está colocando em perigo a salvação daquela pessoa. Porque quem não é batizado não se salva. Jesus deixou isso bem claro. É preciso ser batizado. No capítulo 3 do Evangelho de São João, quando Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos, ele diz que se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Você está compreendendo?
Então eu te pergunto, dentro dessas situações em que nós estamos vivendo, olhando os sinais dos tempos que nós estamos vendo, olha, observe como a frieza no coração das pessoas tem aumentado. E isso é uma das coisas que Jesus fala que é um dos sinais do seu retorno. Observe também a frieza, como eu falei. Olha como as pessoas estão tratando as outras. Veja como as pessoas estão dando as costas para Deus e não querem saber de Deus. Olha como o satanismo está em relevância agora. Antigamente tinha os satanistas, as pessoas que adoram a Satanás, mas eles viviam tudo que meio que escondido, agora estão declarados. Olha as situações de sacrilégios que vêm acontecendo nas nossas igrejas. Olha, meus irmãos, as situações assim a nível de governo, os governantes que não creem em Deus, não querem saber de Deus. As leis são criadas, mas não estão fundamentadas nos mandamentos da lei de Deus, estão fundamentadas na própria no pensamento do homem. O homem está soberbo, está orgulhoso. Vocês estão entendendo os sinais que estão aí e que realmente são demonstrações de que nós precisamos nos converter e mudar de vida. Não vamos brincar. E aí Jesus termina, se não resolve logo, uma vez que nós estamos indo ao encontro do divino juiz, do justo juiz. Cada aniversário que nós comemoramos é um ano a menos na Terra. E é uma proximidade maior do encontro com o divino juiz. Como São Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, e eu faço questão disso. Está sempre trazendo essa passagem para você, e ali está dizendo o que todos nós teremos que ir diante do trono de Deus, diante do justo juiz, para prestar conta dos nossos atos. E ali nós receberemos a sentença de acordo com a vida que nós levamos neste mundo. Se foi uma vida de santidade, o céu. Se foi uma vida de pecado, de erros e tudo mais, de desobediência a Deus, de rebeldia a Deus, será a condenação ao inferno. Então aqui está dizendo, antes de nós chegarmos ao divino juiz, vamos resolver as nossas coisas. O que é que está pendendo ou pendente na tua vida, meu irmão? O que está pendendo? O que está pendente, melhor dizendo? E o que você precisa resolver? Tem muita gente que deixou para depois, não resolveu como deveria resolver e morreu com dívida, com muita dívida. Aqui eu estou dizendo a dívida com Deus, porque depois, meus irmãos, não tem mais arrependimento. Pós-morte, não há arrependimento. Você está entendendo? O arrependimento tem que ser agora. É para resolver hoje. Não pode deixar para amanhã. Aquilo como nós dizemos no ditado popular, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você compreendeu? Se Jesus te levasse agora, você tem a máxima certeza de que você iria para o céu? Hoje nós estamos celebrando Santo Antônio de Santana Galvão. Ele não perdeu tempo, meus irmãos.
ele levou uma vida santa. A vida dele foi tão santa que a igreja o canonizou. Mesmo que nós não sejamos canonizados, mas vamos resolver, porque o tempo está passando e tudo que está ao nosso derredor está mostrando que realmente o Senhor está chegando. Não vamos brincar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não brinquemos, porque com Deus não se brinca.